Hoje eu converso com o professor Marcos Monteiro, coordenador da pós-graduação em Computação Forense da Universidade de Fortaleza e presidente da Associação de Peritos em Computação Forense do Ceará, que agora é internacional, né, professor? Explica um pouco para a gente como é que foi essa expansão. A PECOF, a Associação de Peritos em Computação Forense, ela surgiu para fomentar a computação forense e o direito digital por tabela, né? De forma ad hoc, a gente trazer para o mercado profissionais da área de tecnologia da informação para atuar na investigação de qualquer crime cuja evidência seja digital. Não necessariamente apenas um crime digital, mas crime qualquer, mas que tenha alguma evidência digital. Daí surgiu a PECOF. Isso não é carente só no estado do Ceará, isso é carente no mundo todo. Às vezes, em alguns lugares são menos carentes, em alguns lugares mais carentes, mas quando a PECOF surgiu, ela surgiu aqui. O objetivo era fomentar aqui. E aí passamos a ter membros associados em outros estados. E aí a PECOF ela se expandiu para Minas Gerais, Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio, Bahia, Paraíba e recentemente Irlanda, Macau, na China, Angola, né? Nós já temos membros associados que têm como esse dever, uma vez que é uma associação sem fins lucrativos, de fomentar a computação forense. Eu sempre levanto o lema de que há direitos humanos também na internet, mas que esses direitos sejam respeitados, precisamos ter um profissional qualificado com habilidades para identificar provas de algum crime e quem o fez, né? Independente daquele perfil ser um fake, independente daquele e-mail ser falso, né? De qualquer forma. Bem, o nosso objetivo é sempre identificar a materialidade e a autoria de qualquer crime, portanto que este deixe algum vestígio digital. Eu quero que alguém me aponte um crime hoje que não tenha um vestígio digital. Perfeito. Professor, a perícia em computação forense é uma área nova. Como é que está o mercado para esses profissionais? Olha, extremamente carente. Há uma demanda reprimida muito grande em qualquer lugar no Brasil. Nós temos processos que estão parados há algum tempo, aguardando algum perito ser nomeado. Que perceba, como é que você pode atuar nisso? Quando você tem um inquérito policial, aquele inquérito ele é conduzido ou por um delegado de polícia ou pelo Ministério Público, ele conduz aquele inquérito e algumas provas digitais eles necessitam de peritos, são os peritos criminais, aqueles concursados na polícia, né? É possível até, na falta de uma expertise de dentro da polícia, contratar uma pessoa qualquer na área de tecnologia para ajudar numa investigação. Então aquele perito, ele é um perito ad hoc, né? Ele é um perito onde ele é perito daquela causa, daquela investigação em si. Mas isso é raro. De qualquer forma, quando aquele processo ele é concluído e aquela investigação ela é denunciada, ela vai para um processo judicial mesmo, então um julgamento e tudo, muitas vezes o juiz ele pode entender que necessita de alguém técnico ao lado dele para dar vistas a tudo que foi formulado de prova material que requeiram conhecimento técnico, de qualquer área, mas no nosso caso da computação. O juiz precisa aí de auxílio de alguém. E aí com isso, o juiz nomeia uma pessoa qualquer, um profissional de tecnologia, para ser o perito judicial daquele caso, né? Mais uma vez o termo ad hoc, né? Ou seja, para aquilo, feito para aquilo, um perito daquele caso. Então é uma pessoa qualquer que é nomeada. Do mesmo jeito, em um processo onde eu sou vítima e eu tenho que contratar um advogado para me ajudar a fazer aquela denúncia, né? Aquela acusação, né? Eu contrato um advogado para me ajudar naquela acusação. Se aquela acusação é de algum crime cujos vestígios sejam digitais, você também precisará de um assistente técnico de acusação. Ele é um perito também, né? Só que ele é um perito que dentro de um processo ele entra como assistente técnico de acusação. Esse é o termo. E aí do outro lado tem alguém que está sendo acusado de algum crime.
Esse alguém ele tem o direito do contraditório, o amplo direito de defesa, são princípios constitucionais. Para que ele possa ter se utilizar do seu direito ao contraditório, é importante, muito importante, que não só ele contrate um advogado de defesa, mas que ele também contrate um perito, que ajude-o na defesa. E a esse indivíduo nós chamamos de assistente técnico de defesa. Também algumas empresas com o objetivo de fazer algum processo interno, administrativo, algum funcionário que lá não está exercendo as suas funções de forma correta, e você às vezes também contrata uma perícia digital, um profissional dessa para poder fazer esse trabalho de consultoria na investigação interna de alguns processos puramente administrativos. E é importante que seja também uma pessoa qualificada em computação forense. Às vezes você vai investigar um funcionário e você se depara em algo que vira um processo judicial mesmo, né? Então lá, o funcionário, a gente levanta provas de que o funcionário simplesmente não quer trabalhar, desídia, né? O funcionário se recusa a trabalhar. E aí você levanta uma série de comprovações disso e vai lá e demite ele por justa causa. Ou então não quer demiti-lo por justa causa, demite ele mesmo normal e tal, e com seus direitos, mas o funcionário ele vai na Justiça do Trabalho e reclama que tem mais direitos ainda. E aí você vai dar uma olhada naquele levantamento de provas que foi feito anteriormente, quando você apresenta isso na Justiça, a forma com que aquela prova foi levantada não seguiu um ritual correto que a Justiça necessita. E por isso é importante que esse tipo de prova também seja feita por alguém com habilidade em computação forense. Perfeito, professor. Professor, o senhor falou de provas, né? E é exatamente com isso que o perito trabalha. Explica melhor essas provas e como elas podem provar alguma coisa ou não. Boa. Olha só. Quando nós falamos de provas, existem tipos diferentes de provas, né? Existem tipos diferentes de provas. A melhor de todas as provas é que a gente chama de prova material, de prova objetiva. É aquela que, sem sombra de dúvidas, se coloca como autor do assassinato. Ele prova, porque existe a prova do crime em si, que conta a história do crime, e existe aquela prova da autoria também, né? Que prova que foi você também que cometeu aquilo. Liga você, a vítima e a ação em si. A arma do crime, né? Ela é uma prova. A arma do crime ela é uma prova. Nós não, né? Que na área forense se faz um exame de balística para provar que aquela bala saiu daquela arma. Faço o exame de parafina no seu braço para saber que ali tem resíduos de pólvora e aí coloca você segurando aquela arma e aquela arma tirando aquela bala dali, né? Então existe uma série de formulação de provas que tentam contar toda a história. Uma prova material, que é a melhor de todas as provas, é uma prova irrefutável do que houve. Exemplo, imagine uma câmera filmando você, a sua identificação fica muito clara e você matando alguém, você cometendo um homicídio. Ali é uma prova material. Ela lhe coloca na situação, ela te mostra a situação onde você o fez. É prova material. Mas existe outro tipo de provas. Prova circunstancial. Eu faço uma perícia no seu celular e observo que o seu celular, as coordenadas geográficas do seu aparelho celular, da telefonia, da operadora de telefonia, aponta que você estava na cena do crime no horário do crime, ou próximo da cena do crime. Ele não prova que você foi o assassino, mas te coloca numa condição de tê-lo feito. Uma prova circunstancial, né? Uma prova complementar, de repente, numa investigação, a gente observa que você não matou aquela pessoa, mas você tem uma ficha corrida, já matou outras pessoas, né? Ou então você reúne informações de uma determinada pessoa, onde pode se imaginar um certo planejamento para aquilo ali. A prova complementar, ela não tem relação com o caso, mas ela sugere que você é capaz de tê-lo feito. E existe a prova informativa, que na área digital a gente não trabalha com ela, não costuma trabalhar. A prova informativa é um depoimento, é uma testemunha, né? Então, isso é a prova informativa. Existe um grau
de importância em cada tipo de prova dessa, né? A melhor de todas é a prova material, depois vem a prova circunstancial. A prova material e a prova circunstancial, principalmente essas duas provas, você precisa de um perito atuando para poder coletar. Ou seja, as melhores provas normalmente vêm da perícia. Perfeito, professor. Professor, nesses 12 anos de atuação como perito forense, você podia citar alguns casos que lhe marcaram de alguma forma? Temos muitos casos. Eu gosto de citar casos, eu sempre com muita cautela, né? Porque a maioria dos casos são casos onde não pode ficar comentando, mas eu gosto de citar principalmente casos que não envolvam computador como sendo o alvo. Toda vez que a gente fala em computação forense, há sempre um entendimento que, então quer dizer que se o meu servidor foi invadido, eu preciso de um perito de computação forense. Claro, com certeza, sem dúvida alguma. Né? São os que a gente chama de crimes digitais puros. Então a gente precisa de peritos para fazer investigação disso, sem dúvida alguma. Mas existe uma esmagadora maioria de crimes que não tem nenhuma relação direta com o computador. O computador apenas que o denunciou. Né? Então, como o caso que eu acabei de citar, 2 exemplos de provas que são crimes comuns, crime de homicídio, por exemplo. Alguns casos que já passaram por mim, ou pessoas que atuam, que trabalham comigo, que me chamaram bastante atenção, muitas vezes tem relação com a defesa. Polícia Federal chega na sua casa, ele prende por pornografia infantil. Baseado em quê? Você baixou aquele conteúdo pornográfico da internet e a polícia está investigando isso e ele aponta para o seu IP. IP não é uma prova material, IP, no meu entendimento, é uma prova circunstancial. Ele te coloca em condição de tê-lo feito, mas não necessariamente foi você. Então nós temos que evoluir a investigação para a prova material. Apreender o seu computador e analisando o seu computador eu vou identificar qual a autoria daquilo ali. Né? Então temos casos, alguns de grande repercussão, onde inicialmente se incriminou uma pessoa por pornografia infantil, crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 241, e que depois se descobriu que na verdade era uma outra pessoa que utilizava o computador. Perfeito. Né? Então é relativamente comum. Eu conheço um caso de um homicídio onde apenas tinha 2 tipos de prova. Era uma prova informativa, uma testemunha apontava que era uma pessoa, mas a principal prova, considerada como prova material, era um vídeo filmando a pessoa matando a outra. Naquele vídeo, não dava para identificar bem a pessoa, porque a qualidade da imagem era muito ruim, você só tinha o vulto da pessoa. O entendimento do juiz em relação ao vídeo e à testemunha disparou aí a prisão preventiva do acusado. Enquanto estava rolando o processo e tudo, ele já estava 1 ano e meio preso por isso. E advogado de defesa nos contratou para fazer um trabalho e a gente, fazendo a perícia no vídeo, nós observamos que o assassino tinha 20 centímetros mais alto. Continuo não conseguindo identificá-lo naquela imagem, mas eu já consegui saber que ele não é a pessoa que estava sendo acusada por uma questão de geometria, né? Então já fica muito claro aquilo ali, né? A perícia ela pode colaborar nessa investigação de várias formas. Imagine aí que eu pego agora essa imagem e busco outras imagens de outras câmeras próximas e faço um comparativo de pessoas que têm uma altura semelhante e aí eu filtro no universo de X pessoas, eu consigo uma variável bem mais limitada e agora a gente vai atrás da motivação do crime de cada uma vez que todo crime tem uma motivação. Então olha só o que a gente poderia colaborar para a investigação. Esse caso foi defesa, mas na acusação poderíamos colaborar com a identificação da autoria do crime, do criminoso. Né? No estado do Ceará ganhou repercussão nacional o caso onde um rapaz teria sido, teoricamente, inicialmente teria tomado veneno e envenenado seu próprio filho, que veio a falecer. Por sorte, o rapaz não morreu e depois de algum tempo ele acordou do seu coma com a prisão preventiva decretada, mas o delegado não achou estranho porque a carta de suicídio dele tinha sido feita por uma rede social, tinha sido alterada no período que ele estava em coma.
E aí fez a apreensão do computador e o perito criminal da polícia, então perito em computação, né? Perito criminal em computação, ele observou o histórico de navegação, onde havia a busca, né, pelo um buscador como o Google da vida, sobre como envenenar alguém com chubinho. E aí você imagina que uma premeditação de um suicídio é meio estranho, né? E aí a investigação evoluiu no sentido de observar outros fatores que colocaram pela denúncia a autoria à mulher. Então aquele homicídio seguido de um suicídio, que virou tentativa de suicídio, na verdade foi homicídio e tentativa de homicídio, a autoria seria outra, porque pela investigação quem usaria aquele browser seria ela e não a esposa do rapaz e não ele. Esse é um caso bem conhecido que ganhou repercussão. Então nós estamos falando da atuação de um perito em computação forense em um crime comum, é um crime de homicídio. Professor, e dentro desses crimes digitais, o roubo de informação entre empresas, isso é comum? Não só comum, mas talvez o crime mais antigo, no que a gente relaciona diretamente na área da computação, né? Desde quando o ativo de informação, que é aquela informação que tem valor, ele passou a ser armazenado de forma eletrônica, nós passamos a ter uma grande quantidade de casos a serem investigados dessa natureza. Eu já participei de alguns casos, eu sendo acusação, já aconteceu casos onde eu sou defesa, mas o caso que eu citaria, nesse eu fui perito do juiz, Justiça Federal e uma multinacional. Havia um funcionário e esse funcionário ele estava roubando informações, de acordo com a acusação, e vendendo essas informações para o concorrente da mesma área. Duas grandes empresas conhecidas de todos nós, e obviamente eu não posso citar. Nesse eu fui chamado para perito do juiz, foi nomeado como perito do juiz, e juntamente com a Polícia Federal nós fomos à casa do funcionário, cumprimos um mandado de busca e apreensão, um arrombamento, né? Quase como acontece nos filmes. Mas a única diferença é que na hora de arrombar a casa a gente chama de chaveiro. Que aí a gente abre e deixa fechado lá, bonitinho, não precisa danificar nada, essa é a vida real. Mas a gente chega lá com a Polícia Federal, e entra na casa, faz a apreensão de material impresso, em formato digital, computadores, depois a gente faz análise pericial e observa. A acusação, inclusive, imaginava que o roubo começou a acontecer num fatídico final de mês de agosto de um determinado ano, isso tem alguns anos, e depois da gente fazer uma perícia mais aprofundada, a gente observou que esse roubo já se dava desde janeiro. Então, apesar de ser uma multinacional, uma empresa muito conhecida, uma grande empresa que investe muito na segurança da informação e monitoramento dos funcionários, mesmo assim, eles não viram muitos e muitos meses de furto de informação da empresa que estava sendo de fato comercializado para o concorrente. Perfeito. Hoje eu conversei com o professor Marcos Monteiro, presidente da APECOF. Professor, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu espero que você volte aqui mais vezes. Eu fico muito grato pelo convite. Eu que precisar de mim, da APECOF como todo, e agora da Unifor, para aprender um pouco mais sobre computação forense, não é só importante financeiramente para cada profissional, uma vez que isso é muito bem remunerado, essa atuação, mas principalmente para a sociedade. A sociedade está precisando desse profissional para ter o seu direito íntegro, né? Integralmente, todo o seu direito, porque hoje o mundo digital ele não é mais um universo paralelo. O mundo digital ele é a nossa vida.